paz do Senhor a todos, gravando aqui mais um vídeo. Quero estar lendo aqui em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E o 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja Deus. Quem falou essas palavras aqui foi o próprio Jesus, depois de ressurreto, ali dando instruções aos discípulos antes de retornar para o Pai, falando a respeito do Espírito Santo, que haveria de vir sobre os discípulos, sobre a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que ele passou 3 anos e meio ensinando os discípulos aqui sobre a terra, a respeito do reino de Deus, a respeito das maravilhas do Senhor, a respeito de como o homem deveria agir, fazer para receber por herança o céu de glória. E ele veio, cumpriu a sua parte, cumpriu aquilo que era devido somente a ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, aleluia, depois de cumprir a sua missão, depois de ser morto, depois de ressuscitar, depois de instruir o discípulo, aleluia, outrora ele havia falado lá no livro de João, que não deixaria os discípulos órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que estaria com eles para sempre, enquanto eles vivessem, e consequentemente com a igreja, até ao arrebatamento da igreja. E, aleluia, deu instrução para os seus discípulos, que eles deveriam esperar o revertimento de poder, o batismo que eles iriam receber, porque eles já tinham o Espírito Santo, mas, porém, precisava ser revestido de poder, para poder pregar o Evangelho, pregar a palavra, poder realizar os milagres que Jesus falara, que os discípulos, que a igreja realizaria em seu nome, aleluia. E eles esperaram em Jerusalém, ali no cenáculo, reunidos, até mesmo com medo das autoridades, com medo do povo judeu, e ali eles ficaram esperando a promessa do Pai. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som veemente, como um som de um vento forte e veemente, e encheu toda aquela casa, e foram repartidas línguas como que de fogo sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e ali começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, aleluia. O barulho foi tão grande que chamou a atenção de todos aqueles que estavam ali naquelas redondezas, estavam ali em Jerusalém adorando, participando da festa ali de Pentecostes, porque foi no dia de Pentecostes que eles receberam ali a promessa do Pai, e então foram cheios do Espírito Santo. E quando o povo ouviu aquele barulho, correu para lá para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, alguns zombaram, alguns acharam que eles estavam bêbados, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou a palavra, aquele mesmo Pedro que outrora, dias atrás, havia negado Jesus com medo, agora toma a palavra no meio daquela grande multidão e fala que ali era o cumprimento da promessa que o Senhor havia prometido, e ali estava se cumprindo, quando o Senhor falara lá para Joel, louvado seja Deus. E ali o povo ouviu a palavra, e ouviu aquela mensagem poderosa, carregada de unção, carregada de poder, e ali o povo pôde ser, aleluia, impactado por aquela mensagem, e ali quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus, e ali os discípulos ficaram naquela graça, cheio do poder, aleluia. Depois veio a perseguição, ali com a morte de Estevão, veio a luta, veio a perseguição, mas mesmo assim os discípulos, os apóstolos permaneceram ali
aleluia, firmes e constantes, pregando a palavra, orando, fazendo os sinais e maravilhas que o Senhor havia falado que eles haveriam de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, nos nossos dias, urge a necessidade de buscarmos por esse revestimento de poder. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque, santifique a sua vida e não fique também ansioso, não fique preocupado, que Deus não realiza as coisas na nossa ansiedade, mas adore a Deus no momento que tiver um culto ali com aquela presença, aquela unção, ou até mesmo no seu quarto, orando, adorando, na sua casa, louvando a Deus. Em qualquer ambiente que você sentir a presença de Deus, ali comece a adorar, comece a glorificar, e pode ser em um momento desse que o Senhor venha lhe revertir com esse poder, lhe batizar com o Espírito Santo, lhe enchendo de graça e autoridade, os dons, a graça, o fruto, para que você possa fazer a diferença nesta geração, no meio deste povo, a qual está perecendo, um povo que muitas das vezes está com o coração endurecido, um povo que tem sido enganado por falsas mensagens, por falsas religiões, e precisam realmente da libertação que vem através da palavra de Deus, que vem através do poderoso nome de Jesus. Então, aleluia, busque, adore, exalte o nome dele, seja cheio da presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor venha lhe levantar, venha lhe capacitar. Não deixe os dons, não deixe o chamado que o Senhor tem na sua vida ser paralisado por causa de luta, por causa de dificuldade, por causa de crítica, por causa de calúnia, por causa de enfermidades ou por causa de qualquer problema. Tire o foco do problema. Aleluia, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, aleluia, é poderoso para nos levantar, para nos manter de pé, para nos honrar sobre esta terra, para nos tornar útil nas mãos dele, para que possamos ganhar almas para o reino dos céus, para o seu reino, e para que também possamos sarar os corações feridos, que até mesmo dentro das igrejas estão feridos, magoados, estão precisando de ser restaurados, precisando de ser curados. Aleluia! E eu quero, em nome de Jesus, estar orando para que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, sobre, aleluia, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, a graça dele, que o Senhor venha renovar, aleluia, para a glória dele, em o nome do Senhor Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Rei da Glória, eu quero te apresentar, meu Deus querido, aleluia, a vida de cada um daquele que vai ouvir, aleluia, vai ver e vai ouvir este, aleluia, vídeo, que o Senhor vem estar abençoando, que o Senhor vem estar curando, que o Senhor vem estar batizando, renovando, enchendo, capacitando, meu Deus, e operando, meu Deus, maravilha, em nome do Senhor Jesus, que haja avivamento, que haja cura, que haja milagre, que haja transformação no meio da igreja, no meio da nossa família, da nossa parentela, que haja salvação, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça. Forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.